Zacarias era uma pessoa legal. Ele era uma pessoa decente. Ele era muito inteligente. Ele era o único cristão em toda a escola. E eu o odiava. Porque eu pensava que eu, sendo um muçulmano, deveria ser melhor do que ele. Mas ele era melhor do que eu. Começamos a bater nele todos os dias que íamos à escola. E concordamos que naquela noite precisávamos matá-lo. Estava escuro e frio. E nós saímos antes dele passar. Havia 5 de nós. Nós subimos em uma árvore e esperamos lá. E de 1 minuto longe, vimos uma luz se aproximando. E a luz ficou cada vez maior à medida que ia se aproximando. No momento em que ele passou por baixo da árvore, nós pulamos nele. E ele estava chorando, ele estava gritando, ele estava desesperado. Nós quebramos os braços deles e quebramos também as pernas dele. Ele começou a sangrar. E porque ele começou a gritar, a implorar por socorro, eu coloquei a minha mão na boca dele, para que ele não fizesse mais barulho. Foi semelhante a matar uma ovelha, ele estava simplesmente tremendo de medo. E os outros 4 estavam batendo nele. Eu me senti bastante orgulhoso, eu estava na verdade fazendo algo por Alá. Você sabe, eu queria honrá-lo. Não conseguíamos mais ouvir a voz dele respirando. Não conseguíamos mais escutar a voz dele. Nós deixamos ele entre as árvores, entre a vida e a morte. Depois disso, em seguida, nós voltamos para casa. Eu me lavei e então eu orei. E Zacarias nunca mais voltou. Eu nunca ouvi novamente. Eu nasci e cresci em uma família muçulmana muito fanática. Quando eu era criança, o meu pai me levou à escola de Alcorão. Eu só tinha 8 anos de idade. O meu pai simplesmente me colocou lá. Eles rasparam a minha cabeça e assentamos em um círculo. E o líder Sheikh se sentou no meio do chicote. Eu fui forçado a memorizar o Alcorão. Cada erro que eu errava, eu era batido com um chicote no meio da minha cabeça. Eles não permitiam que eu chorasse, porque em nossa cultura é dito homem nunca chora. E eu chorava todas as noites. Eles me disseram: você pertence à comunidade de Islã de One, e por isso você luta pela sua comunidade. Você se mantém fiel a ela. E eu comecei a odiar as pessoas, odiar todas que não eram muçulmanos. E por isso eu tinha o costume de odiar os judeus. E por isso então eu estava me preparando a ir lutar por Alá na Iyad. Mas todas as noites eu me deitava, enquanto eu desligava a luz, eu não sabia o que aconteceria comigo se eu morresse. O meu primo estava muito doente e os médicos disseram que ele ia morrer. Eles deram a ele apenas alguns dias de vida. E um dia vieram 2 pessoas, eles eram cristãos egípcios, e um deles quis me cumprimentar, e então eu vi que ele tinha uma cruz. Aí eu retirei a mão, então eu disse: bem, eu não irei tocar em uma mão com uma cruz. Então ele me disse: ouvimos que uma criança está doente, nós gostaríamos de orar por ele. E apenas por educação eu disse: tudo bem. Eles começaram a conversar com Deus. Da mesma forma que uma pessoa conversa com um amigo, eles disseram: Deus, por favor, cure esta criança. No mesmo instante em que eles disseram amém, aquela criança abriu os olhos pelo menos pela primeira vez em 4 semanas. Ele começou a mover as mãos. Ele começou a conversar. Ele se assentou na cama e começou a andar. E uma daquelas 2 pessoas que oraram se assentou-se comigo e disse: você sabia? O verdadeiro milagre é que Deus deseja mudar o seu coração. Você acredita que Jesus está vivo? Eu disse sim, porque de acordo com a tradição islâmica, Deus levou Jesus para o céu e ele voltará um dia. Eu disse para mim: porque ele está vivo e você pode conversar com ele? Aquilo mudou a minha vida completamente. Enquanto eu comecei a ler a Bíblia, ninguém precisou me convencer a amar o povo judeu.
A única maneira para os muçulmanos começarem a amar os judeus é encontrando Jesus. Eu amava minha família e amava o meu pai. Eu amava a minha mãe e amava a minha comunidade. Quando eu decidi seguir Jesus, meu avô e o meu pai disseram para mim: "Você não é mais um de nós." Eles fizeram um velório, convidaram amigos e famílias. Eles levaram um caixão para o cemitério e disseram: "Nosso filho está morto." Quando eu fui declarado morto e sem família, eu disse a Deus: "Aonde o Senhor está?" Então ouvi uma voz, e a voz me disse: "Você sabe o túmulo aonde o seu nome está escrito? Você sabe que aquele túmulo está vazio. E adivinha? Meu túmulo também está vazio." Eu fui ao Egito pela primeira vez após muitos anos. Eu estava em uma conferência de pastores. E um dos pastores do Sudão veio até mim, um homem velho de cabelos cinzas, e começou a conversar comigo. E ele perguntou: "De onde você vem?" Eu contei a ele a minha história e ele começou a chorar. Então eu perguntei: "Por que você está chorando?" E ele disse: "Você se lembra de mim? Meu nome é Zacarias." E de repente eu me lembrei dele. A última vez em que eu tinha visto foi naquela noite, e de repente me lembrei do modo como ele gritava, mesmo ainda após 25 anos atrás. E de repente eu comecei a ver novamente o braço e a perna dele quebrados. Eu comecei a ver as feridas que eu causei nele. E eu comecei a ficar cheio de vergonha. Eu era uma das pessoas más, sim. Eu era horrível. Então Zacarias olhou fixamente nos meus olhos de novo e ele disse: "E assim, por você tem me odiado tanto? Eu sempre estive orando por você." Ele abriu a Bíblia dele. Enquanto ele abriu a Bíblia dele, eu vi que o meu nome estava escrito na primeira página. Eu odiei e ele orou por mim. Naquele dia, Deus me confrontou. Deus disse: "Mesmo antes de você começar a pensar sobre mim, eu estava pensando sobre você. Para amar as pessoas que odeiam você, você precisa de alguém que se chama Jesus."